Fala galera, tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudade de cada um de vocês, com vontade de abraçar cada um de vocês. Mas hoje vim aqui falar pra vocês se inscreverem no canal, darem um like e ativarem o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal do YouTube. Mas a gente não tá só aqui no YouTube não. A gente também tá lá no Instagram acompanhando tudo. E se você quiser nos acompanhar, é só seguir o Instagram da igreja, que é @NovoEldorado, o Instagram dos adolescentes, que é upa.ipbnovoeldorado, e o Instagram dos jovens, que é @UMPIPNE, que vai aparecer todos aqui na tela. Bem, por hoje é só. Um beijo pra vocês e uma ótima semana. Tchau! Meus irmãos e amigos, graça e paz, nós estamos aqui iniciando as nossas atividades. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Vamos ler juntos um texto que se encontra no Salmo de número 95, verso 6 e verso 7. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Portanto, querido, o convite das Escrituras é: vinde, adoremos ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor, então, cantando, louvando o nosso Deus com o cântico Vem, esta é a hora da adoração. Cantemos ao Senhor esse cântico em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nesse momento, ó Deus, para te render graças, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é o nosso Deus. Queremos aqui, ó Pai, iniciar, ó Pai, esse momento de adoração, de culto ao Senhor. Ainda, ó Pai, que estejamos distantes uns dos outros e impedidos da comunhão entre os irmãos, Pai. Não queremos perder a comunhão contigo, Senhor. Por isso, ó Pai, que queremos dedicar esse momento, ó Deus, a adorar o Senhor. Que o Senhor, ó Pai, receba, Pai. Que o Senhor, ó Pai, atente, ó Pai, a este momento, ó Pai, que nós nos entregamos a Ti. Pai, eu quero te pedir ao Senhor, faça presente em nosso meio. Faça presente, ó Pai, em cada casa, em cada lar. Vem de encontro a cada irmão, ó Pai.
e que o Senhor nos fortaleça, Pai, nesse momento, ó Pai, de epidemia, nesse momento de quarentena, Senhor. Que verdadeiramente, ó Pai, o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito, ó Pai, e nos dá força, Pai, de lutar, de continuar, ó Pai, e venha avivar, ó Pai, a nossa fé. É o que eu te peço para a glória e a honra do Teu nome, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo mais uma vez, desta feita, no Salmo 102, versículo 1 e 2. Salmo 102, versículo 1 e 2. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. O convite das Escrituras é muito precioso e nos dá a ideia de que devemos clamar, buscar pela face do Senhor. Vamos fazer isso? Há um cântico que nós cantamos que diz, ao orarmos, Senhor. Esse cântico é um cântico que nos leva a pensar e crer nessa verdade. Devemos buscar sempre o nome do Senhor. Cantemos esse cântico em nome de Jesus. Boa noite, Igreja Presbiteriana do Novo Eldorado, que é o seminarista Lucas Sines. Para mim é um prazer enorme poder trazer essa mensagem para vocês hoje, sexta-feira. Fico muito feliz, fico muito grato em fazer isso. Confesso que eu estou com muita saudade mesmo de todos vocês. Apesar de eu estar em Timóteo, nós estamos ainda em quarentena. E confesso que sinto falta dos momentos de comunhão, dos momentos juntos, de poder ouvir e apreciar a palavra do Senhor juntos ali no templo, né? Acredito que todos sintam falta disso, né? Mas enquanto nós não podemos nos reunir, nós nos contentamos em aprender um pouco mais das Escrituras do Senhor via online, virtual. E eu acredito que o Senhor fala aos nossos corações da mesma forma. Quero nessa noite meditar com os irmãos no texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Eu vou ler do versículo 22 até o versículo 34. É uma passagem bastante conhecida, mas que também fala muito aos nossos corações, e eu acredito que
se encaixa perfeitamente no momento que nós estamos vivendo, né? E não só nesse momento, mas toda a nossa vida, né? Então, Lucas capítulo 12, versículo 22 até o versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Deus, porque a Tua palavra fala aos nossos corações, a Tua palavra ela é viva, a Tua palavra, Deus, ela nos confronta, ela nos conforta, ela nos instrui, Senhor. Obrigado porque o Senhor usou a vida de Cristo, usou a vida desses homens para escrever e para deixar palavras tão ricas para nós, Deus. Palavras que realmente transformam as nossas vidas. Peço que nessa noite o Senhor plante essa semente no nosso coração, que o Senhor realmente molde o nosso coração e que possamos, Deus, realmente refletir sobre a nossa vida e refletir sobre aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Senhor. Te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos aqui, como eu falei, diante de uma passagem conhecida. Capítulo 12 de Lucas, nós vemos Jesus com os seus discípulos. Jesus aqui nesse capítulo ele faz algumas advertências. Primeiro ele fala sobre o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, né? Ele adverte os discípulos, a multidão a respeito disso, para tomarem cuidado com isso. Depois ele vai reprovar a avareza, né? Em um outro evento, em um outro momento, ele vai dizer contra isso. E agora nós vemos aqui Jesus se dirigindo aos discípulos e advertindo eles, ou seja, chamando a atenção deles a respeito da ansiedade. O título que tem na minha Bíblia que é a ansiosa solicitude pela vida. Solicitude quer dizer uma vontade de conseguir algum fim, ou seja, uma vontade de chegar em algum lugar, vontade de conquistar alguma coisa, de obter alguma coisa, de ganhar alguma coisa. Então, Jesus está falando dessa ansiedade, ou seja, a ansiosa busca pela vida, a ansiosa vontade de conquistar algo nessa vida, né? Então, Jesus começa a advertir os discípulos em cima disso, em relação a isso. Isso é algo que não só serve para aqueles homens, mas também serve para as nossas vidas hoje, né?
nós vemos aqui Jesus ele falando a respeito dos lírios, a respeito dos corvos, né? E eu quero aqui destacar rapidamente algumas palavras-chave, alguns pontos que, ao meu ver, são de extrema importância para o entendimento dessa passagem e também para a nossa vida pessoal. Eu quero começar destacando o versículo 25, quando Jesus diz o seguinte: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa expressão côvado aqui é uma medida que era usada por povos antigos e também pelo povo hebreu, que dava mais ou menos 66 centímetros. A gente pode ilustrar do dedo médio até o cotovelo. Essa era a medida de um côvado, do dedo médio até o cotovelo. Então era uma expressão que Jesus estava usando aqui no sentido de sim, qual é o tamanho, qual que é a dimensão que você pode acrescentar ao curso da sua vida? Qual que é o tamanho da mudança que você pode fazer na sua vida, não importa qual seja o seu esforço? Isso era uma pergunta talvez retórica, né? Mas o que Jesus queria dizer aqui era que por mais que eles tentassem, por mais que eles se esforçassem, por mais que eles batalhassem, eles não poderiam acrescentar nada na vida deles. Eles não poderiam mudar nada na vida deles. Eles não poderiam fazer nada diferente na vida deles do que estava planejado para acontecer. Então, é como se todo o esforço dele, toda a determinação, a luta deles em acrescentar alguma coisa fosse inútil. É como Salomão diz, é como se fosse correr atrás do vento. É como se fosse um esforço inútil. É como se você desse socos ao vento, não tivesse resultado algum, porque não é o nosso esforço, não é o tanto que nós batalhamos ou fazemos que pode transformar ou acrescentar algo na nossa vida, né? E Jesus ele segue dizendo, e ele vai, né, dizer, observai os lírios, né? Será que vocês são menos valiosos do que os lírios? Isso é algo interessante da gente se pensar, né? De que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o homem, o ser humano, ele tem uma importância para Deus. Ele é o que a gente chama na teologia de a coroa da criação, ou seja, acima do homem, né, não existe criatura alguma, né? O homem, claro, ele não se iguala a Deus de forma alguma. Francis Schaeffer, em seu livro A Morte da Razão, ele falando sobre isso, sobre a criação do homem, né? Ele vai dizer que existe um abismo entre Deus e o homem, mas também existe um abismo entre o homem e o restante das criaturas, porque o homem ele não pode ser igualado, ele não pode ser colocado na mesma posição que as outras criaturas. Então, se Deus cuida tão bem, né, dos lírios, dos animais, e que não se equivalem à sua coroa da criação, ou seja, do homem que foi feito à imagem e semelhança dele, quem dirá o cuidado que ele tem por nós, né? Quem dirá o cuidado que ele tem pela sua criação mais, vamos dizer, próxima dele, né? Então, é isso que Cristo estava querendo dizer, olha, vejam as outras criaturas, que têm uma importância tão menor comparado a vocês. E olha o tanto que Deus cuida delas, olha quão bem Deus cuida delas. E agora pensem em vocês, que são a coroa da criação, que foram feitos à imagem e semelhança do Deus vivo e verdadeiro. É claro que Deus vai cuidar de nós de uma maneira muito especial e muito ímpar, né? Então nós devemos confiar nisso. Exatamente sobre fé que Jesus vai falar no versículo 28. Ele vai dizer, ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. É interessante nós pensarmos sobre isso, sobre essa expressão, homens de pequena fé, porque a fé é realmente o que vai nos levar, é o motor dentro de nós que nos leva a confiar e descansar nessa palavra. Jesus estava falando para os discípulos, e talvez eles conhecessem isso, e talvez eles tivessem consciência
de que eles precisavam crer nisso, que eles precisavam conhecer, que eles precisavam saber disso, que eles precisavam desfrutar disso. Eles talvez realmente conhecessem, soubessem que Deus criou eles, né? A tradução judaica ela traz isso, né? Que Deus é o criador de todas as coisas. No entanto, Jesus toca num ponto muito importante para nós. Como eu falei, essa é uma passagem bastante conhecida. Acredito que muitos de nós conheçam essa passagem. Talvez não essa em específica, mas uma passagem paralela, né? De outros evangelhos, de Mateus ou de Marcos, enfim. Mas o ponto é que o simples conhecer e o simples saber não é suficiente para produzir confiança e fé nos nossos corações. Por que nós conhecemos, por que nós sabemos que nós devemos confiar em Deus? Por que nós sabemos que nós não devemos ser ansiosos? Porque nós sabemos que Deus cuida tão bem de nós, mas porque ainda assim nós encontramos o nosso coração inquieto, nós encontramos o nosso coração agitado, com medo, sem saber o que pode acontecer, com uma insegurança tão grande dentro de nós. Por que a ansiedade ainda é um mal extremamente presente, não só na sociedade, mas principalmente dentro das igrejas? Por que a ansiedade tem destruído vidas? Por que a ansiedade tem tragado jovens, adolescentes, cristãos? Hoje nós temos um uso de medicamentos contra a ansiedade cada vez mais precoce. Eu convivo com pessoas, jovens, adolescentes que estudam, que fazem faculdade, e os casos de crise de ansiedade de pessoas de 17, 18, 19, 20 anos fazendo uso recorrente de remédios contra a ansiedade é cada vez maior, chega a ser absurdo. Pessoas tão novas e tão preocupadas, tão ansiosas. E acredito que nunca também houve tantas pessoas que conhecessem a respeito da Bíblia. Pessoas que conhecem que não devem ser ansiosas, que devem confiar em Deus, mas na prática não confiam. Na prática elas não conseguem descansar, elas não conseguem deitar à noite e ter um sono tranquilo, um sono leve, sem preocupação, totalmente despreocupados com o que vai acontecer amanhã, porque confiam no Senhor. Tem sido cada vez mais difícil encontrar pessoas assim dentro das igrejas. E o motivo disso é porque conhecimento não é o mesmo que fé. Fé é confiar, fé é se entregar, fé é você fechar o olho e saber que tem um Deus cuidando de você. E é isso que Cristo queria ensinar para aqueles discípulos, é isso que Cristo queria ensinar para aqueles homens, que não bastava somente eles conhecerem esse Deus, que não bastava somente eles saberem que Deus cuidava melhor deles do que dos lírios, mas que eles precisavam ter fé nisso, que eles precisavam acreditar nisso, que eles precisavam depositar todo o ser deles nisso e descansar no Senhor que cuida de nós todos os dias da nossa vida. Essa é a lição principal e primordial que Cristo queria falar para eles ali naquele momento. Que eles precisavam confiar em Deus. Eles precisavam descansar em Deus. E por isso que ele fala, homens de pequena fé, pessoas de pequena fé, cristãos de pequena fé. É isso que infelizmente nós temos visto muitas das vezes. Pessoas que realmente têm uma fé muito, muito pequena. Uma fé que não confia. Mas muitas vezes uma fé simplesmente racional, que só conhece. Mas não é uma fé verdadeira. Uma fé que só conhece não produz frutos. Uma fé que só sabe não produz frutos. Uma fé verdadeira, ela precisa confiar, ela precisa descansar. Ela precisa saber quem é o refúgio dela. E continuando aqui no texto.
no versículo 31, Jesus vai dizer o seguinte: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma coisa muito importante da gente saber e refletir sobre, porque Jesus agora ele começa a falar de uma outra coisa, ele começa a caminhar talvez aqui para o que seja o ponto central dessa passagem. Ele começa a falar a respeito do reino, ele fala, ou seja, ele começa a dizer, assim, olha, não se preocupem com as pequenas coisas. Ele vai dizer no versículo 26, olha, se portanto nada podeis fazer quanto às mínimas coisas, porque andais ansiosos pelas outras. Ou seja, ele vai começar a dizer sobre as coisas básicas da vida, sobre alimento, sobre roupa. Ele vai dizer, olha, a vida vale mais do que alimento. O corpo vale muito mais do que simples vestes e roupas. Ele começa então, olha, vocês não podem acrescentar nada, vocês não podem mudar o curso da vida de vocês. Então ele vai questionar, olha, se vocês não podem mudar nem a menor coisa da vida de vocês, quem dirá as outras coisas? Então não se preocupem com isso. E agora ele vai caminhar para uma outra perspectiva. Olha, ele vai dizer, olha, vocês são homens de pequena fé, porque vocês não confiam no Senhor. Porque a confiança que vocês têm em Senhor é muito pequena. Ele vai dizer, olha, todas essas coisas elas têm a sua importância. Mas acima disso, e muito mais importante que isso, e aquilo que deve realmente direcionar e motivar a vida de vocês, e que deve ser realmente a verdadeira preocupação de vocês, ele vai dizer, é o reino de Deus. Buscai antes de tudo o seu reino, ou seja, o reino de Deus, o reino do Senhor. E é interessante pensar isso porque se isso é uma coisa que nós devemos buscar, e essas outras coisas que Jesus fala antes, nós não devemos nos preocupar com ela, e então quer dizer que nós precisamos ter um foco na nossa vida, nós precisamos ter um objetivo na nossa vida. Porque se nós perdemos tempo demais buscando essas coisas pequenas, se nós perdemos tempo demais focando a nossa atenção, focando a nossa vida e colocamos como alvo, como fim da nossa vida essas pequenas coisas, nós não vamos buscar o reino de Deus. Nós não vamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso entra num ponto que Jesus vai continuar falando, que é a respeito da idolatria. O ser humano, Calvino vai dizer que ele é uma fábrica de ídolos. O nosso coração, ele constantemente produz ídolos. Coisas que a gente coloca na nossa vida como sendo mais importantes do que Deus. E essas coisas vão roubar o nosso tempo. Essas coisas vão nos impulsionar. Essas coisas vão nos levar em direção a elas. E é exatamente isso que Cristo está querendo dizer. Olha, se vocês perderem tempo buscando essas coisas tão pequenas, essas coisas que não podem ter resultado nenhum e mudança nenhuma na vida de vocês, vocês não vão buscar o reino de Deus. E o reino de Deus é a coisa mais importante na vida de vocês. O reino de Deus é a coisa principal na vida de vocês. O reino de Deus é o que deve mover o coração de vocês. E não há busca por essas pequenas coisas. Essas pequenas coisas Deus vai dar para vocês. Deus vai cuidar delas. Deus vai entregar para vocês, porque Ele sabe que vocês necessitam delas. Então deixe que Deus cuide disso. O seu foco como cristão é o reino de Deus. E Ele vai continuar dizendo no versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E aqui, isso aqui é extraordinário de se pensar. Isso aqui é maravilhoso de se pensar. Porque Jesus agora para de falar de coisas terrenas e começa a falar de coisas divinas. Ele para de falar de coisas secundárias e começa a falar de coisas primárias na nossa vida. Ele fala que antes de tudo deve vir o reino de Deus. Antes de buscar todas as coisas, nós devemos buscar o reino de Deus. E ele fala, não temais. E essa expressão não temais é muito importante porque é uma expressão muito enfática nos evangelhos. É a expressão mais usada por Jesus
nos evangelhos. Ela aparece mais que qualquer outra. Não temais, porque Cristo sabe que o ser humano tem medo no seu coração. Ele teme aquilo que ele não pode controlar, ele teme aquilo que foge das suas mãos, ele teme aquilo que sai do seu controle. E ele vai dizer, olha, não temais, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E Cristo está querendo dizer, olha, vocês não precisam ter medo, porque Deus, que é o Pai de vocês, ou seja, aquele que supre as suas necessidades, aquele que cuida de vocês como filhos, deu o que ele tem de mais precioso para vocês. E é por isso que isso é o mais importante. Ou seja, o reino não é dos homens, o reino é de Deus, o reino pertence a Deus, tudo pertence a Deus. E agora Deus nos presenteia com esse reino. Então tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que vem de nós aqui é secundário. Mas que nós recebamos isso de Deus também. Mas o reino de Deus é especial. O reino de Deus foi nos presenteado, foi nos dado. Então isso deve ser o foco máximo na nossa vida, o foco principal na nossa vida, né? Deus nos presenteia com esse reino. E Jesus vai continuar dizendo no versículo 33 e 34: vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. O que Cristo estava querendo dizer aqui é exatamente isso. Olha, os seus bens, vende tudo, dá esmolas. Não que ele esteja querendo dizer isso de forma literal, mas o que ele está querendo dizer, olha, não se apegue a essas coisas. Não se prenda a essas coisas. Porque isso é terreno. Isso vai ficar aqui. Se apegue, ele usa a expressão, faça as bolsas que não se desgastem. Ou seja, faça coisas que não tenham fim. Ele vai dizer o tesouro inextinguível nos céus. Ou seja, o que vocês têm de maior valor não está aqui. O que vocês têm de mais precioso não está aqui. Esse tesouro inextinguível é Cristo. Cristo nos foi dado. O reino de Deus vem quando Cristo chega, quando Cristo nasce, quando Cristo inicia o seu ministério. Nós recebemos o reino de Deus de maneira não plena, mas mais especial. E cabe a nós expandirmos esse reino. Então essa deve ser a nossa maior preocupação. Essa deve ser a nossa maior responsabilidade. Então é isso que Cristo quer nos dizer. Olha, acumulem para vocês riquezas que não se esgotem, riquezas que ninguém vai poder roubar, riquezas que não vão se desgastar, riquezas que não vão se perder. E essas riquezas, elas não são encontradas aqui, elas são encontradas no céu. Então acumule riquezas divinas, acumule riquezas celestiais. E para isso, nós devemos viver uma vida não preocupadas com as coisas terrenas, mas preocupados com o reino de Deus. E ele vai terminar com o versículo 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse é um dos versículos mais impactantes para mim. Porque Cristo aqui ele não está falando de uma coisa simplesmente superficial, mas uma coisa profunda. Cristo está te perguntando, quem é o seu tesouro? O que é o seu tesouro? Onde está o teu coração? Teu coração está nas coisas terrenas ou seu coração está em Cristo? O maior tesouro que nós podemos cultivar e ter dentro de nós e dentro do coração é a pessoa de Cristo, é Cristo. Esse é o maior tesouro que nós temos. E é isso que deve preencher por completo todo o nosso coração. É Cristo. E quando nós formos perguntados, onde está o vosso tesouro? Nós devemos responder, o meu tesouro está em Cristo. O meu tesouro é Cristo. E uma passagem paralela a essa que está lá em Mateus 6, que fala da mesma história, só que de uma perspectiva diferente. Mateus 6, versículo 34. Mateus encerra da seguinte forma: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã,
pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, não se preocupem, não fiquem ansiosos com o que há de acontecer, porque vocês não têm controle sobre isso. Preocupem com o que você pode fazer hoje. Preocupe com o que você pode produzir hoje. Preocupe com o reino de Deus hoje. E deixa que o amanhã, quando ele chegar, você se preocupe com ele. Mas não fique pensando, não fique se desgastando por aquilo que talvez possa acontecer ou que talvez irá acontecer. Você não sabe, nenhum de nós sabe. Nós não temos controle sobre o amanhã. O único que tem controle sobre amanhã é o próprio Deus. E é por isso que nós devemos confiar nele. Porque independente do que venha, independente do que aconteça, ele continua sendo Deus, ele continua sendo Senhor sobre as nossas vidas e sobre tudo que acontece conosco. Então ele cuida de nós todos os dias. Então, não se preocupem com o sofrimento, com o que pode acontecer amanhã ou depois. Não inquietem, não agitem o coração de vocês por conta de coisas que vocês não sabem e vocês não controlam. É essa mensagem que Cristo deixa para nós. Fala, olha, confiem em Deus, descansem em Deus, tenham fé, uma fé verdadeira em Deus. E se preocupem com o reino dele, com o reino do nosso Pai, que é a coisa mais valiosa que nos foi dada, né? Deus, ele decide nos dar o seu reino. Então, que nós possamos nos agarrar nisso, naquilo que nos foi dado de mais precioso, Cristo Jesus. E que esse possa ser também o nosso maior tesouro, e aquilo que possa preencher e venha a completar plenamente o nosso coração, a nossa existência, aquilo que somos. E que isso possa realmente ser o que nós temos de maior valor. E que nós possamos apresentar e levar isso para as pessoas. Amém? Vamos orar mais uma vez para encerrarmos? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nós podemos confiar no Senhor, nós podemos descansar no Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos enviou o Teu Filho, Pai, e com Ele o Teu reino. E isso é o que nós temos de maior valor, Deus. Nos perdoe, Deus, pelo nosso coração idólatra, nos perdoe pelos ídolos que nós fazemos dentro de nós. E por todas as vezes que nós nos preocupamos com as coisas terrenas, com as coisas secundárias, e não nos preocupamos, em primeiro lugar, com o Senhor, com o reino do Senhor. Mude isso dentro de nós, transforme as nossas vidas, para que possamos, todos os dias, vivermos em função do Teu reino, vivermos em função do Senhor, e que o nosso coração possa ser encontrado fiel a Ti, ó Pai, e que possamos, Deus, ter como maior tesouro o Teu Filho Jesus Cristo. Te oro e te agradeço no nome do Teu Filho Jesus. Amém.
depois de cantarmos esse belo hino, ouvirmos a palavra de Deus, chegou um momento precioso, estarmos orando por você, orando pelo Brasil, orando pela nossa cidade. E eu tenho aqui alguns pedidos de oração que nos chegou. Eu queria que nós continuássemos orando como igreja pela vida do reverendo Ronaldo e a sua esposa, juntamente com seus familiares, estão morando no estado do Amazonas, estão com Covid. Vamos orar pela família do reverendo Ronaldo. Orar também pela família do reverendo Zé João. O reverendo Zé João foi sepultado no dia de hoje, a família está enlutada. Vamos orar pela sua família, está na cidade de Patrocínio, vamos orar por eles. O reverendo Zé João trabalhou por muito tempo na nossa APMT. Oremos pela família. Vamos orar também pelo nosso governo, para que Deus dê sabedoria ao nosso presidente, às instituições de poder do nosso país, não é verdade? Vamos orar para eles terem temor de Deus e assim, evidentemente, entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos orar pela cidade, né? Vamos orar por cada família. Você que está aí do outro lado, lembre de uma família, ore por ela, ore por nós, para que Deus tenha misericórdia de nós. Ore também pelo nosso Conselho da Igreja Presbiteriana do Novo Eldorado. Conselho precisa de muita sabedoria, muita direção na parte administrativa da igreja nesses dias e, por que não dizer, também na parte do pastoreio. Os presbíteros estão aí colaborando com o pastor nesse pastoreio. Louvado seja Deus. Vamos orar também pelos irmãos, pela preservação do emprego, pelas finanças. Vamos orar por esses irmãos. E hoje é dia de orarmos por Dona Helena, nossa irmã em Cristo, que está fazendo aniversário. Parabéns, irmã Helena, Deus te abençoe. Não podemos estar juntos com a nossa irmã, mas queremos aqui mandar o nosso abraço e desejar muitos anos de vida e felicidades. Amanhã, sábado, nossa irmã Maria da Guia, a nossa irmã Fiinha, estará fazendo aniversário também. Vamos orar por ela. Feche seus olhos, vamos clamar ao nosso Deus. Pai querido, nós queremos nesse instante te agradecer por esses pedidos de oração que aqui foram feitos e agora apresentamos ao Senhor. Oramos, ó Deus, pela vida do reverendo Ronaldo Lidório e todos os seus familiares que estão passando por dificuldades na área da saúde, com Covid, ó Deus. Oramos também, ó Pai querido, pela família do reverendo Zé João, seus filhos, suas noras, sua esposa, que hoje, ó Deus, foi sepultado. Ó Deus, guarda a vida dos nossos queridos, ó Pai, e consola-os com a tua boa mão, no nome de Jesus. Te pedimos também, ó Pai, pelo nosso governo, pela nossa cidade, pelas autoridades constituídas, ó Pai. Oramos, ó Deus, por cada família que faz parte da Igreja Presbiteriana do Novo Eldorado. Cada um deles seja agora abençoados pela boa mão do Senhor. Abençoe a junta diaconal e todo o trabalho que ela tem feito, ó Pai, o conselho da igreja também. Guarda os nossos presbíteros, suas respectivas famílias, que eles tenham sabedoria para administrar a igreja e também para pastorear juntamente conosco o rebanho do Senhor. Oramos, ó Deus, também pelas finanças dos irmãos, para que eles não percam os empregos, ó Pai, para que tenham condições de se manter e para que exerçam, ó Deus, a sua fidelidade com regularidade. Oramos, ó Deus querido, também pela vida da irmã Helena, que hoje faz o seu aniversário. Muito obrigado pela sua existência, pela sua vida. Abençoe ricamente. Amanhã, ó Deus, nossa irmã Maria da Guia, abençoe também tua serva, abençoe ricamente sua família, sua vida. Nós oramos, ó Pai, pelo Brasil. Oramos para que o Senhor, de fato, resolva as nossas dificuldades, mas tudo dentro de uma vontade soberana do Senhor. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Muito obrigado por estar conosco nessa noite, orando conosco, ouvindo a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Domingo estaremos novamente juntos, aqui pelas mídias da igreja, pelo canal no YouTube. Fica atento e assim você vai receber aí as nossas notificações. Um grande abraço, Jesus te abençoe e ficamos assim até a próxima.
estrada, conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor. Tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria, Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão.